Olá, hoje é dia de um cafezinho e de um bom bate-papo. Bate-papo gostoso com você. Que bom nós estarmos tomando café juntos. E mais uma vez hoje com meu amigo Márcio Mizubuchi, que tem estado junto com o Café e Fé algumas vezes. E a gente tem pensado aqui sobre essas maravilhas do Evangelho, do Deus que se importa com gente, o Deus que não fica lá distante, mas que desce até o porão da nossa existência para tratar conosco. Esse é o objetivo do nosso programa. O programa tem como finalidade proclamar esperança por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E estão aí os links das nossas redes sociais na sua tela para que você possa conhecer mais o nosso material e também participar. Se você quer que a gente trate de algum assunto, entre em contato conosco. A gente gostaria muito de ter você como um parceiro lá no quarto de guerra, na sala de oração, no lugar da intimidade, onde nós falamos com o Pai de coração para coração, né? E você pode também nos ajudar na manutenção do programa. A gente agradece aqueles que têm feito isso e toda contribuição é viável e é necessária. E também você pode compartilhar os vídeos para a propagação da Palavra de Deus com outras pessoas que você acha que é importante você passar esse material. Nós vamos agora tomar mais um cafezinho e vamos começar já já. Espera um instante. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Um dos assuntos mais complicados para a mente humana entender é a ressurreição. E é aqui onde faz a grande diferença no cristianismo. Pois se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E nós estamos perdidos. A grande mensagem do cristianismo, ela está focada em dois pontos: no Calvário e no Jardim da Ressurreição. O Calvário, onde põe o fim da nossa herança adâmica, o velho homem. E a ressurreição, que é o berço da igreja. É onde nasce a manhã radiante de esperança. O problema na igreja de Corinto é que muitos afirmavam que não havia ressurreição. No seio da igreja. No seio da igreja. Eles foram muito influenciados pelos saduceus. Que não criam na ressurreição. Não criam na ressurreição. Esse partido era muito forte em Israel. Eles ocupavam o top do Sinédrio e eles influenciaram a igreja, né? Porque
judaísmo e o cristianismo, eles ficaram muito tempo ali juntos, né? Uhum. E só depois da morte de Estevão é que começou a haver uma certa separação. Mas a igreja de Corinto recebeu essa influência aí, que diz aqui os versículos 14 a 17 de 1 Coríntios. 1 aos Coríntios, 15. capítulo 15. O apóstolo Paulo está justamente exortando a igreja a voltar para a centralidade da palavra e o perigo de você você acreditar em mentiras como essa. A ressurreição é a parte fundamental, essencial do evangelho, é a parte essencial da igreja. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Paulo falando com a igreja de Corinto. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Então, o apóstolo Paulo está dizendo claramente: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Ora, o apóstolo Paulo e todos aqueles que têm pregado o evangelho ao longo da história da igreja, eles pregam justamente a ressurreição dos mortos. Se Cristo não ressuscitou, então não faz sentido nenhum essa pregação, não é? E é vã a vossa fé, porque faz sentido. A fé é crer, entregar-se-á. Faz sentido entregar-se a alguém que está morto? É isso que Paulo está dizendo. Sem a ressurreição, pastor Lênio, o cristianismo ele não passa de filosofia. Ele não passa de pensamento positivo. Exatamente. Ou de mera religião. Não tem sentido nenhum. O que fez a mudança no modo de viver dos apóstolos foi a ressurreição. Certamente. Você se lembra que aquele grupo ali dos apóstolos, eles eram bem complicados. Como nós, né? Não é? Você vê que dos discípulos de Jesus, só João ficou na crucificação. Todos os outros fugiram. Pedro já fugiu ali quando os soldados vieram prender Jesus. Uhum. Ele já caiu fora. Negou Jesus. Negou 3 vezes. 3 vezes. Uhum. Então, os discípulos eram covardes. Sim. Covardes. Uhum. O Tomé, não é? Senão, eu não creio nesse negócio. Uhum. Eu, se eu não enfiar o dedo, eu não vou crer. Uhum. Então, os discípulos, todos eles, demonstraram uma atitude de incredulidade com relação à ressurreição. Porque tinham medo da morte. Por que tinham medo da morte? Agora, foi interessante o senhor ter falado do Pedro, né? Pedro, justamente, foi justamente o apóstolo que disse a Jesus: eu irei contigo até a morte, se necessário for. Pois é. Os outros podem até fugir, eu não. Pedro confiava em si mesmo, mas a hora que ele viu que a morte estava se aproximando, tanto de Jesus quanto de seus discípulos, ele, deu no pé. Mas, pastor, a história, isso não está na Bíblia, mas a história mostra que o próprio apóstolo Pedro, mais idoso, ele foi crucificado. Ele morreu a mesma morte de cruz do Senhor Jesus, mas com uma diferença. De cabeça para baixo. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque quando os algozes de Pedro foram crucificá-lo, você que me ouve em casa, o próprio apóstolo Pedro, que outrora, com medo da morte, negou Jesus, agora ele diz: me crucifiquem, mas me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor. A pergunta que eu faço: o que levou Pedro a mudar tão drasticamente, tão radicalmente de entendimento, senão a certeza da ressurreição dos mortos? Tem alguns teólogos que chegam a dizer assim: se Cristo não ressuscitou, nós temos que acreditar num milagre maior que um bando de covardes, todos eles morrem martirizados, sem medo de morrer, sem medo da morte, todos eles, com exceção de João, mas João foi martirizado por
Diocleciano? Domiciano. Com Domiciano. Uhum. Até tem uma história que não está na Bíblia, mas dizem que ele foi colocado dentro de um caldeirão de azeite fervendo. E ele não se queimou. Mas todos os discípulos foram martirizados. Você acha que um bando de covarde... Eu estava vendo há poucos dias aí que um dos chefes lá do Hamas, que tinha pegado aqueles reféns, ele ficou com 10 reféns como um escudo vivo, né? E eles lá em Gaza, um homem não pode se vestir de roupa de mulher. E ele viveu por alguns meses vestido de roupa de mulher, com medo. E era aquele homem valente, foi um chefe, foi responsável por aquela mortandade toda. Agora, os apóstolos tinham medo Não tinham medo. Não tinham medo, eles enfrentavam. Porque algo sobrenatural permeava o pensamento desses homens. Eles creram na ressurreição do Senhor Jesus Cristo e na promessa que o Senhor Jesus traz a todos aqueles que nele creem, que um dia todos nós, que pertencemos a ele, também iremos ressuscitar juntamente com Aleluia. A morte, pastor Glênio, todos que nos ouvem certamente já experimentaram a dor da morte de algum ente querido, de algum amigo. Como a morte é terrível. É cruel. A Bíblia define a morte como um inimigo. Um inimigo. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Nós não fomos criados para morrer. Não. Isso só acontece por conta do pecado. Porque pelo pecado entrou a morte. Não é? E aí Jesus Cristo veio justamente resolver isso. Porque ele é o Cordeiro de Deus que faz o quê? Ele tira o pecado do mundo. Exatamente. Pois é, Márcio, eu vejo assim, se Cristo não ressuscitou, então nós temos que admitir o maior milagre do que a ressurreição foi a transformação de um bando de covardes em mártires. Em mártires. Exatamente. E não eram mártires kamikazes, não eram mártires que se sacrificavam. Eles eram sacrificados pela bondade, pela mansidão do Evangelho. Não é por serem agressivos, não é porque eles colocavam uma bomba dentro de si para ser verdadeiros heróis. Né? Não, eram como ovelhas mudas. Como ovelhas mudas. Então, a ressurreição, ela muda o perfil da história, ela muda o aspecto da vida religiosa, no sentido de... Não tem sentido se Cristo não ressuscitou. Não há sentido nenhum. Não há boa notícia nenhuma. Cristo não ressuscitou, logo nossos corpos não ressuscitarão e a nossa vida vai terminar numa que jaz e acabou. Que tristeza. E o Paulo diz assim, se nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida... Nós somos os mais infelizes de todos. Desgraçados, infelizes, miseráveis. Não, a ressurreição ela é uma realidade que transcende. Espera um pouquinho que a gente volta, o tempo corre aqui, que é uma coisa impressionante. O papo é bom, não tempo voa, né? Voa, mas já a gente volta. Márcio, dá uma olhadinha aqui em Romanos capítulo 4, verso 25, onde o apóstolo Paulo
vai falar da entrega de Cristo, que ele se entregou por causa de quê? Olha só, diz assim, o nosso Senhor, ele foi entregue, Romanos 4:25, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Que riqueza está contida nesse único versículo, hein, pastor? Aqui está toda a teologia. Toda a teologia. A morte redenção. E a ressurreição de Cristo. Não é? Ele foi entregue por causa das nossas transgressões. Nós nascemos em delitos e pecados. Nós nascemos com um coração egocêntrico, inclinados a nós mesmos. E o nosso ventre é o nosso Deus desde que nascemos. Que realidade triste, mas é a realidade. Mas Jesus Cristo nos amou de tal maneira que ele veio até aqui e se entregou por causa das nossas transgressões. Mas o interessante, pastor, é que não para ali. Ele não apenas morreu pelos nossos pecados, isso já seria maravilhoso, mas ele ressuscitou, e o texto está dizendo que ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Ele ressuscitou porque o pastor Benio, eu tenho acompanhado, ele vem reforçando essa doutrina bíblica, essa verdade bíblica, que nós os que cremos no Senhor Jesus, nós fomos unidos a Ele pela fé na sua obra. Nós fomos ligados a Ele de uma maneira indissolúvel na sua morte e na sua ressurreição. Então, quando o texto diz que Ele ressuscitou por causa da nossa justificação, é que Ele precisava ressuscitar e nós, espiritualmente unidos a Ele, ressuscitarmos com Ele em novidade de vida. O mesmo Paulo diz aqui em Romanos 6 isso, que nós ressuscitamos com Ele em novidade de vida. Então, por conta dessa ressurreição, nós fomos justificados, é o que o texto está dizendo. Então, sem a ressurreição, não há evangelho. Não tem evangelho. E Pedro, quando ele escreve a sua primeira carta, depois dele fazer uma saudação, ele dá um bendito, não é? Uma bendição. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia, muita misericórdia, não é? Muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Sem a ressurreição não há esperança. Não tem esperança. E ele diz que isso foi para que nós tivéssemos uma herança incorruptível e imarcessível, sem mancha, reservada nos céus para vós outros. Então, queridos, a ressurreição de Cristo, ele é o tema principal da fé cristã. Jesus, eu vou dizer uma coisa que você vai assustar, Jesus não ressuscitou. Jesus foi ressuscitado. É diferente. É diferente. É diferente. Sabe por quê? Porque lá na cruz, ele deu um brado. Ele pôs fim na obra que ele veio fazer. Que a obra que ele veio fazer foi levar os nossos pecados, nos crucificar com ele, para que nós pudéssemos ganhar vida na ressurreição. Mas ele deu uma palavra, essa palavra é conclusiva, tanto na contabilidade como na redenção. É uma palavra grega que é bonita até de se pronunciar. Tetelestai. Tetelestai. Está consumado. Ele terminou a obra dele ali, ele rendeu o Espírito e ele foi sepultado por outros e ele foi ressuscitado pelo Pai. Pela glória do Pai. Pela glória do Pai. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos troca a nossa natureza. Aleluia. Muda o nosso coração, transforma o ser humano de dentro para fora. A Bíblia afirma isso. Que Deus, pela sua glória, pelo seu poder, nos redime e nos transforma. Esse é o Evangelho. E Marcinho, eu tive uma ressurreição espiritual, porque eu estava morto em delitos e pecados. E quando o Senhor crucificou a vida do velho homem, do corrupto
adepto, detentor da desobediência e do pecado, e ele foi crucificado com Cristo, eu tive uma vivificação no meu espírito, que é a ressurreição espiritual. Mas eu vou ter uma outra ressurreição para este corpo velho que hoje tem artroses e artrites e está cansado. Esse corpo vai ser também ressuscitado. Nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo para a nossa regeneração e seremos ressuscitados em corpo para glorificação. Que maravilha, pastor. Como eu espero esse dia, porque eu vim até comentando aqui antes de nós começarmos que eu tenho artrose na coluna. Tenho muita dor nas costas, né? E o médico me disse que não tem cura, que eu vou ter que conviver com isso para sempre. Eu falei, para sempre não. Para sempre não. Porque eu vou receber um corpo novo. Aleluia. Um corpo de glória. É isso e mesmo. Além de fisicamente esse corpo ser totalmente restabelecido, é um corpo, pastor, onde nunca mais o pecado vai chegar perto. Pronto. Nós não teremos nem o desejo de errar diante de Deus. Nós teremos totalmente livres do pecado. Como eu espero esse dia chegar, no dia da nossa ressurreição. E você precisa saber disso, querido e querida. A sua vida nesse mundo, você nasceu nesse mundo caído, você nasceu portador de uma natureza caída, uma natureza rebelde, egoísta, altiva. Eu não usei nenhuma vez a palavra pecado, mas tudo isso é pecado. É a natureza pecadora, é uma natureza de desobediência. Mas Jesus Cristo, ele fez uma obra maravilhosa ali. São dois tempos, cruz e ressurreição. Na cruz, ele elimina aquele histórico aquele escrito de dívida contra nós. Ele reduz isso, acaba com isso. E na ressurreição, ele nos dá um novo horizonte. Agora, não temos mais medo da morte, não temos mais medo do inferno, porque ele nos tirou de lá. Já venceu todas essas coisas. E é isso que nós queríamos que você tivesse como... Olha aqui esse texto de Colossenses. Colossenses capítulo 2. Colossenses 2. Os versículos a partir do 12. Olha como é lindo, 12 e 13 de Colossenses 2. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, é o que o Senhor disse agora há pouco, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Preste bem atenção que o batismo aqui é uma tipologia, é uma representação do que aconteceu no Calvário e na ressurreição. Quando a pessoa é mergulhada numa tina, numa banheira, numa piscina, num rio, ali é uma simbologia da morte. E nós fomos... O Paulo vai dizer lá em Romanos que todos fomos batizados, e aí no grego é muito importante, eis, a palavra em, é para dentro de Cristo. Nós fomos batizados para dentro de Cristo. E fomos batizados na sua morte. E depois, nós fomos ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Foi Deus que ressuscitou a ele e a nós também. E a nós também que estávamos nele. Estávamos mortos em delitos e pecados. Então, nós temos que entender isto, não é? Em Colossenses capítulo 3, os versos de 1 a 3 também falam. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, Paulo falando com os crentes que já experimentaram essa realidade da ressurreição espiritual em Cristo. Ele diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra,
porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Você quer mais? Não existe. Aqui está tudo que Deus tem para você e para mim, para que nós ganhemos uma realidade espiritual. Esses versículos aqui que falam de uma união, eu bato muito nisso, Marcinho, porque eu não vejo outra forma. Deus só trata com dois homens, né? Adão, o cabeça federal da raça caída, e Jesus Cristo, o cabeça federal da raça, da nova raça, do novo homem. Eu estava em Adão, eu pequei em Adão, mas Adão pecou há tantos mil anos atrás, mas eu fazia geneticamente, eu estava nele. Agora, em Cristo, como é que eu fui para ele? Eu fui para ele porque o Pai me levou. Eu fui para ele porque ele me atraiu. Eu fui para ele porque o Espírito Santo me convenceu disto. E eu estava em Cristo. Ele diz, quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. E ele morreu a morte que era minha, que era sua. Você e eu é que precisávamos morrer. E quando ele morreu, nós morremos com ele. E quando ele ressuscitou, nós ganhamos uma nova vida. Louvado seja o Senhor. Você crê nisso? Você crê nessa realidade? Não é, Marcinho? O Senhor Jesus convida a todos nós. Eu vou contar uma coisa para vocês. O Márcio, eu fui fazer o casamento dele e eu fui todo paramentado. Era um dia quente. E quando eu cheguei lá, eu estava num local bem agradável, mas um calor tremendo. Quando eu vejo o noivo entrar de bermudas e chinelo e eu de paletó e roupa de... Eu uso uma beca. Aí eu digo, safado, me fizeram passar essa vergonha toda, arranquei aquilo. E o Marcinho era criado num lar cristão, mas não tinha experiência. Não tinha experiência, não conhecia o Senhor Jesus Cristo, ouvia falar e o rejeitava por conta do pecado com o qual eu nasci. Nós nascemos, como a Bíblia diz, com uma inimizade contra o Senhor, não é? Mas ele, pela sua graça, porque ele me incluiu no corpo de Cristo e fez o meu velho homem morrer com ele e ressuscitar, pela sua graça, um dia aprove ao Espírito dele revelar isso em mim, e aí eu pude crer no Senhor e descansar. E esse convite de crer no Senhor e descansar é um convite que ele estende a cada um que nos ouve aqui, não é, pastor? Você está entendendo isso? Não estamos aqui querendo que você mude de sistema. Nós queremos que Deus, pela sua graça, lhe revele a suficiência de Cristo, para que você e eu vivamos uma vida cheia da plenitude de Jesus Cristo. Foi um prazer muito grande compartilhar este momento de café e fé com você e aqui com o Marcinho. E nós sabemos que o tempo corre demais, a gente não pode segurar o tempo. Se pudesse, eu ficava aqui até os outros programas começarem, né? E fica aqui o nosso abraço, aquele abraço de sempre, de coração para coração. E até a próxima.